Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais um episódio do nosso podcast Canteiro de Obras. É um grande prazer ter vocês aqui conosco. Aqui com vocês, Iramar Santos. Ao meu lado, meu parceiro aqui de sempre, Rodolfo Dibi. E hoje a gente vai fazer um bate-papo aqui super bacana. O tema, cara, super atual. A galera aí que é estudante de engenharia, arquitetura, profissionais da área e o pessoal relacionado aí com essa parte de tecnologia. Hoje a gente vai fazer um bate-papo bacana sobre BIM, tá? O que é BIM, como é que isso aí funciona, qual que é a relação disso aí na engenharia, na arquitetura. E para falar desse assunto aqui, hoje a gente tem um convidado que é expert nessa questão de BIM aí. Um cara com um currículo aqui invejável, hein? Lê pra gente aí, Rodolfo. Olá, vamos lá. Ele é técnico em edificações, engenheiro civil, especialista em docência de ensino superior, pós-graduado em Master BIM, gerente especial BIM do Governo da Paraíba, membro da Frente Parlamentar do BIM, Caramba. membro CBIM, que é Câmara Brasileira de BIM, professor titular das disciplinas de estrutura e orçamento BIM 5D, de pós-graduação Master BIM IPOG, profissional certificado Autodesk, CEO da RBIM, consultoria em BIM. O nosso grande amigo Rodrigues Lopes de Oliveira. É um grande prazer ter você aqui com a gente, viu, cara? Pessoal, o prazer é todo meu, né? Queria agradecer imensamente o convite do pessoal aqui do Canteiro de Obras Podcast, um projeto que eu, particularmente falando, doto de muito carinho, pois acompanho já há um bom tempo o projeto em si, né? Então, queria agradecer o Rodolfo e o Iramar pelo convite. Estou aí à disposição para tentar contribuir com esse tema que acaba sendo tão atual, né? Da tecnologia BIM. Com a nossa atuação frente a esses pontos aí que o Iramar já colocou, mas a gente vai tentar aí deixar mais leve possível esse tema que acaba sendo até assustador ainda para muitas pessoas, né? É verdade. Rodrigues, muito bom, é um grande prazer ter você aqui conosco, tá? Pessoal, hoje a gente queria agradecer aí o pessoal da ISA Materiais Elétricos e Hidráulicos, tá? Nosso patrocinador aqui hoje. E mais uma vez agradecer a todos os nossos ouvintes aí. O nosso podcast, graças a Deus, tem tomado uma repercussão cada vez maior. A gente tem recebido muita devolutiva bacana, sugestão de temas. A engenharia, a arquitetura tem uma amplitude muito grande de assuntos, de temas. A gente vai, na medida do possível, tentar tratar sobre todos eles, com fé em Deus, tá? Então, reforçando... galera, segue a gente lá nas nossas redes sociais. Rodolfo, quais são elas aí? No Instagram, podcast, Canteiro de Obras. Canteiro de segue Obras. lá, curte e compartilhe. No YouTube. No YouTube e no Spotify é Canteiro de Obra Podcast. Todas as terças-feiras, 7 da manhã no Spotify, 7 da noite no YouTube. Boa. Compartilhe Maravilha. aí o máximo que você puder. Beleza, galera. Vamos bater então um papo aqui com o nosso grande amigo Rodrigues Lopes, que tem um currículo ímpar aqui, extremamente ímpar. Tá? Parabéns. Rodrigues, o assunto é BIM, você domina, então pra gente começar, cara, pros nossos ouvintes aí, olha pra essa câmera aqui, fala pros nossos colegas, o que é BIM? Perfeito, Iramar. É a pergunta de milhões, né? A pergunta de milhões, o que é BIM? Então, Iramar, o pessoal aqui da estrutura também, né, que está nos acompanhando, os ouvintes aqui do podcast. O BIM, né, ele vem do inglês, do Building Information Modeling, Legal. que significa, traduzindo para o bom português, significa modelagem da informação da construção. Então, sempre costumo dizer nas minhas aulas, nas minhas palestras, que o próprio nome conceitua a tecnologia. Ou seja, é nós da cadeia, né? Nós que eu digo engenheiros, arquitetos, construtores, é modelar a construção com informação. Né? E saindo aí de um processo cadista, digamos assim. Onde o CAD, o que é que significa na sua essência? Né? Desenho assistido por computador. Então, por se tratar de desenho assistido por computador, é qualquer desenho. Então, não necessariamente de ser de construção. Já o BIM não. É uma tecnologia que já nasce no seio da construção. Pelo seu próprio nome induzir isso, né? A modelagem da construção com informação. Então, ao nós confeccionarmos aqueles modelos 3D
geralmente ou comumente vemos aí na internet, no YouTube, em alguma aula, postagem, aquele modelo tem que, sobretudo, estar não só bonito, visivelmente, né? No seu modo visual, mas tem que estar contemplado o I do BIM, a informação. Certo. Informação que é o principal. Então, de acordo com o que você falou, o BIM ele já foi criado e ele é voltado especificamente para a construção civil. Perfeito, perfeito. O BIM já nasceu com esse anseio da construção civil, né? Já nasceu com essa necessidade de ser criado para preencher lacunas que o sistema CAD ainda não preenchia. O que é que o sistema CAD, por essência, faz? Representar em forma de linhas, círculos, polígonos, figuras abstratas que se dão nomes. Isso aqui é uma parede, isso aqui é uma planta, isso aqui é um corte. Mas ainda ficava muita lacuna a ser preenchida. Então o BIM veio com o quê? Com colocar o I da informação naquele objeto. Ou seja, é uma parede, certo? Mas essa parede é o quê? De meia vez, uma parede de uma vez, tem chapisco, tem bolso, tem reboco, né? Então as informações construtivas que são necessitadas nos canteiros ou no canteiro em si, ela sofre uma antecipação da sua etapa para aí entrar no modelo digital, não apenas no memorial descritivo. Faz com que o projetista entenda do sistema construtivo e traga aquilo para o modelo digital, para o modelo BIM. Ou seja, hoje eu consigo enxergar todas as etapas do processo construtivo no modelo BIM. Perfeitamente. Todas as etapas construtivas no modelo BIM. Então, assim, para construção, o CAD ele é falho na parte da informação. Perfeito. Mas no BIM você consegue clicar numa parede, que eu não sei se ela é de meia vez, se é de uma vez. Exato. Se ali é alvenaria, de drywall, se é concreto. E ali no BIM você BIM consegue eu consigo ter. ver tudo Exatamente isso. Todas essas informações construtivas, não só construtivas, mas a gente consegue, a gente vai no decorrer do nosso bate-papo, desenvolver esses níveis de BIM, mas existem vários níveis de BIM que atentam não apenas para a parte construtiva, mas até para o pós-obra, né, para a parte de operação e manutenção do modelo. Então a gente já tem a parte do BIM Facilities, que é uma parte do BIM destinada para a operação e manutenção de vários edifícios, seja público ou privado, isso aí independe. A gente vai ter grandes exemplos aí na próxima Copa do Mundo agora, né, final do ano, onde vários estados, inclusive o estádio de abertura da Copa, já foi feito com a modalidade BIM. É um estádio que foi pensado, criado, feito para a Copa, e após a Copa ele vai ser demolido de forma estruturante e virar um centro integrado de praças. Bacana. Ou uma praça integrada para as pessoas, enfim, conviverem. Bacana. Isso lá na Arábia, no Catar, né? No Catar, né? A Copa vai ser no Catar. Bacana. Então, o BIM é um programa. É um programa... BIM é um programa, um conceito. É uma grande pergunta essa, né? Essa é outra pergunta do milhão. Essa. Boa parte do mercado entende BIM como se fosse, de fato, programa, né? um programa. Mas, na verdade, o BIM é uma metodologia que dota de vários programas. Uma série de programas. Quais são as ferramentas BIM que hoje usa? Certo. Então, cada disciplina, digamos assim, né, seja projetual, falando estritamente da parte de projeto, existe uma gama de softwares que fazem parte ali daquele arsenal. Então, a gente tem vários programas usados na arquitetura, vários programas usados na estrutura, instalações, a parte de planejamento, que é o 4D do BIM, né? A parte também de orçamento, que é o 5D. Então, hoje não existe um software específico para o BIM. Seria até falando como especialista da área, seria até errôneo citar um ou outro. Claro que tem aqueles que têm mais força de mercado, né? Isso aí é irredutível, não tem como negar. Tem uns softwares que têm mais força de mercado, mas existe uma gama aí de muitos softwares que podem ser usados em cada disciplina. Por exemplo, existe a certificadora internacional, a própria Build Smart, que certifica esses softwares, né? E a gente tem hoje patenteado mais de 500 softwares no mundo que trabalham com BIM. Caramba, né? Então... Diversificado em todas as disciplinas. Então, se eu sou arquiteto... Então, BIM não é um programa, né? BIM não é um programa. BIM é uma metodologia. É como se fosse, para dar um exemplo palpável, é como se fosse um Windows da nossa máquina, do nosso computador. A gente tem um sistema operacional, que pode ser o Windows XP, que pode ser o Linux, pode ser o Windows que você quiser. E dentro daquele sistema operacional, você vai ter diversos programas. Seu Microsoft, seu Word, seu Excel, seu gerenciador de PDF. Então, entenda o BIM como um sistema operacional. Entendi. Então, dentro daquele sistema operacional, existem diversos softwares com infinitas aplicações.
Entendi. mas cada um dentro da sua área, né? Desde arquitetura até a parte de gerenciamento. Entendi. De uma questão prática, né? Eu tô ali, eu sou da área, sou um estudante de engenharia, um estudante de arquitetura, trabalho com obras. Tô fuçando ali no meu Instagram e eu vi lá umas estruturas em 3D, alvenaria, modelagem modelar. de Aquilo é o concreto. BIM. Que se tem Aquilo- muito, né? eu vejo Hoje bastante. cada vez mais comum os É, profissionais, cada vez mais os profissionais aplicarem a gente encontrar com mais facilidade nas páginas do YouTube, enfim, modelos assim tridimensionais com boas apresentações. Eu costumo dizer que aquilo é uma parte do BIM, né? Uma parte do BIM a ser implantada, porque o BIM, de fato, ele tem 3 aplicações fundamentais. Uma aplicação na parte de projetos, que é essa que nós vemos comumente nas páginas, Instagrams, YouTube. Uma parte do BIM voltada para obra e execução, que é uma lacuna ainda no mercado brasileiro. Então nós temos essa consciência como especialista da área, que é uma barreira ainda a se vencer. E uma terceira fase, que acredito que ainda está mais distante ainda no mercado nacional, que é o BIM usado na parte de operação e manutenção, ou seja, o legal. pós-obra. Legal, isso é importante. Então a gente pode dividir o BIM em 3 grandes pilares. BIM para projetos, que está bem maduro já no mercado nacional, por isso a gente vê com constância Sim. nas páginas, isso é um fruto já da disseminação do BIM no Brasil. Um segundo pilar, que é o BIM aplicado à obra, ou seja, o BIM no canteiro. Para Não- ajudar, auxiliar na construção Exatamente, mesmo. na construção mesmo. Então, é uma etapa que nós, enquanto Brasil, estamos chegando. O que auxiliava esse segundo pilar que você fala? Da construção. O que eu levo ali para o mestre de Eu, obra, exatamente, o engenheiro? eu fico imaginando Não. o pedreiro falando assim, ó, abre o BIM aí pra mim que eu vejo se essa parede tá no esquadro. Não, mas aqui, né? assim, o que que esse segundo pilar que você falou, que é o BIM na obra, Certo. o que é que eu consigo mostrar ali para o Quais os operacional? benefícios, né, da parte operacional. Claro, claro. Então, assim, a gente pode citar inúmeros, mas talvez seria muito palpável de entender, até isso, para o que eu entendo, é um dos maiores benefícios, é você conseguir colocar a parte operacional da obra muito mais próximo da parte projetual. Como? Vou dar um exemplo do que a gente usa nas nossas obras. Com miras, por exemplo, em QR Code. Hoje, por mais baixo que seja o nível de instrução de qualquer operário, ele sabe muito bem, principalmente depois dessa onda de pandemia, onde teve muita live e QR Code, todo mundo sabe, por exemplo, apontar e abrir um QR Code com a câmera. Sim. no Hoje em celular. dia todo mundo tem smartphone, Então, né? exatamente. Então, hoje o que se coloca no canteiro são várias miras daquele mapa, faz um mapa na obra e se coloca várias miras daquele setor onde se está em construção. Por exemplo, e aquela mira vai Cara, que retratar legal. de Eu forma tô- digital no celular, no smartphone do operário, né? Aham. Digitalmente ele vai conseguir abrir, ver o nível, se for um armador, ver o nível de detalhamento da armação, se for o cara da forma, ver o nível de detalhamento da forma, se for o cara que vai revestir, o nível de detalhamento do revestimento e assim Ou a sucessivamente. paginação do Eu revestimento. consigo, exato, eu consigo enxergar aí, eu tô enxergando um cenário prático, tá? Certo. Construtivo, executivo lá. Eu tô fazendo uma obra seca lá, um light steel frame, como a gente debateu aí no nosso último programa. E ao invés de eu ter agora um projeto colado em algum lugar lá, eu vou ter um QR Code. Exatamente. Aí eu sou um montador, eu vou pegar o meu celular, Vou vou bater lá o ler esse QR QR Code, Code. e aí, aqui eu já vou saber, opa, aqui vai Aqui ter é uma parafuso janela, tal, aqui é uma parede. Exatamente isso. Exatamente Aqui eu vou ter. Cara. Aí você tem as medidas, dá pra tirar as medidas e tal. tudo, medidas, fazer observações em tempo real. Então, claro, e a gente consegue arbitrar na obra quem consegue editar ou não. Então, O gestor da obra. o gestor da obra engenheiro. consegue editar. E o E restante alguns só serão leitura, né? e o restante só consegue fazer leitura. Legal. Então o próprio gestor consegue colocar a observação. Essa etapa foi concluída nesse dia. Então isso já sobra para a parte de gestão da obra. E com isso você vai retroalimentando Caralho. suas Cara, planilhas e seu isso põe a planejamento. construção civil em outro patamar, Não, né? em outro patamar. Em outro patamar. É. A construção civil que sempre foi vista como um processo, Com processo certeza, arcaico, né? É. A gente traz uma coisa dessa, vira... E não é à toa que o BIM, né, falando a nível mundo, eu fiz muito recorte a nível Brasil, né, falei muito do nosso mercado, mas a nível mundo é uma tecnologia já consolidada. Então a gente não se discute se o BIM vai ser aplicado ou não fora do mundo, né? Assim, Já vem aplicado, ao longo né? do mundo, já é aplicado. Então, por exemplo, eu dou sempre um exemplo prático aos meus alunos que perguntam se o BIM tem força de mercado ou como está a situação no mundo. Eu disse, faz um teste. Tenta abrir o LinkedIn,
né? Geralmente aí os grandes a maioria dos profissionais já tem. Já estão lá. Tenta abrir o LinkedIn e coloca aí vagas de BIM no mundo hoje. Eu não faço nem uma semana atrás, coloca hoje, nas últimas 24 horas. Eu fiz isso hoje, dei uma aula já pela manhã, tenho esse número salvo na mente porque dei aula hoje e já fiz. Então só as últimas 24 horas foram mais de 3 mil vagas abertas para profissionais que trabalham em só pra BIM. Essa parte de BIM. Eu tô imaginando isso aqui agora, depois de tudo que você falou aí, Rodrigues, mais ou menos estilo Homem de Ferro 2, né? Quando ele abre aquele projeto na mesa, né? É bem por aí o negócio, bem por aí. Né? A tendência é seguir bem por aí. Então, assim, louco, trazer cara. a tecnologia que avançou basicamente em todas as áreas, né? A gente pega um smartphone onde a gente tem, por exemplo, uma mega câmera, tem basicamente um escritório, nós de engenharia e arquitetura tem um escritório dentro do celular. Então, a gente viu a tecnologia avançando em várias esferas e, consequentemente, era questão de tempo para chegar também na esfera do mercado AEC, né, da arquitetura, engenharia e construção. Então, o BIM, né, acaba sendo essa mola mestre de avanço, pegar a construção pelo braço mesmo e se alavancar de forma digital. É um grande avanço tecnológico. grande avanço. Né? Eu já vi, como você falou, com QR Code você vê o VR, que é a... Realidade aumentada, né? Você Realidade consegue... aumentada. Então, tem aqueles Mas óculos... você comentou, né, que o cara colocava o O óculos, óculos né? e você consegue ver. Então, assim, até para a área de O mercado de venda, imobiliário, né? Exatamente. Tá fazendo isso, né? Tem muito hoje, dificilmente, assim, principalmente na região sul-sudeste, você não vê mais aqueles standards de imobiliários em shopping com uma maquete eletrônica, uma maquete física que, digamos assim, que a gente Agora costumava ver, né? Digital. Maquete física. Então hoje você chega no standard de venda. O decorado, né? Que chama decorado numa imobiliária dessa, você já põe o óculos, então você já faz uma imersão. Geralmente é o casal, né? Com sua esposa, já começa ali, inclusive, a arbitrar. Já começa, inclusive, a arbitrar ali, questão de cores. Eu quero simular com Y, com X, eu quero mudar o layout, já muda em tempo real. E o cliente já está totalmente imersivo ali, o cliente já fica totalmente preso àquele objeto, então fica uma venda muito mais, digamos assim, fácil de consolidar. Né? O cara já viveu virtualmente tudo que tem ali. Você diz assim, eu quero derrubar essa parede, o cara consegue derrubar na hora. Consegue derrubar e vai dizer se é possível, se não é possível. Então ele vai ver o que ele vai ficar de uma forma que ele consegue totalmente imerso dentro do imóvel, né? Então, assim, para quem trabalha no mercado imobiliário, é uma facilidade gigante. Rodrigo, se eu tirar o BIM, ou aliás, antes do BIM, a ferramenta que eu tinha que me dava maior suporte, maior apoio nessa parte de projeto, de obras, era o AutoCAD. Sim. Né? Qual é a relação do BIM com o AutoCAD? Eles se conversam, são amigos, são inimigos? Ou um é superei o outro, né? Só a evolução do outro? Não, muito boa pergunta. Essa aí é outra pergunta de milhão também, né? O mercado sempre boas perguntas. 3 milhões. Muitos milhões, né? Porque são perguntas que o mercado acaba se fazendo, né? Em grande escala, inclusive. A gente pensa que não, mas são dúvidas assim em grande escala. Então, essa questão da relação BIM com o CAD, né? É uma relação bem interessante porque sempre se tem esse comparativo, mas a gente partindo do princípio da essência da criação das duas tecnologias, o CAD, como eu já disse inicialmente, ele foi desenvolvido para a indústria automobilística, na verdade. Ou né? seja, o CAD não nasceu para a construção civil. Não nasceu para a construção civil. Então, por aí já começa a quebra de paradigmas, né? Então, significa desenho assistido por computador, CAD. Então, como é um desenho assistido por computador, entende-se como qualquer desenho. Certo. Já o BIM não, ele nasceu, como eu disse, a modelagem da informação da construção, nasceu para construção civil. Então são comparativos que não têm uma correlação entre si. Eu sempre digo que o CAD, para o que ele foi criado, ele é excelente, e o BIM, para o que ele foi criado, ele também é excelente. Eles podem coexistir, então? Pode coexistir. Eles vão continuar coexistindo. Inclusive, um complementa o outro. Eu Legal. digo sempre assim, muitos projetos em BIM muitos deles começam com bases cadistas. Eles conversam, então, esses dois programas? Com certeza. Programas BIM recebem extensões de programas CAD. Legal. Né? E foi até legal falar sobre a questão do AutoCAD, né? Que muita gente associa o AutoCAD como sendo tudo de CAD. E não, o AutoCAD ele é de uma marca, né? Da Autodesk. Então é um programa que usa CAD, mas existem vários outros. O próprio F-Tool, né? Que é um programa já um pouco mais... já para estruturas, né? Estruturas academias ainda usam algumas, mas aquelas telas do F-Tool é totalmente cadista, são linhas, são traços. O F-Tool eu posso conversar com o BIM também?
Não, eu tenho que ir só pro as informações, CAD, né? tá. Das informações. Você não consegue tirar o modelo do F2 e levar para o modelo BIM, mas as informações sim. Um bom cadista tem tudo para ser um bom cara que trabalha ali com o BIM? Sim, ele já tem um bom pré-requisito, porque a maioria dos comandos são muito similares. Entendi. Então ele vai usar um copy, um rotate, um trim, que são comandos do CAD, que também se usam em programas Também BIM. usa no BIM. Né? Eu sempre costumo dizer qual o melhor software do mundo. Eu sempre costumo dizer que é aquele que o profissional domina Sabe melhor. fazer, Exatamente. não adianta É, nada você botar um software Exatamente. muito... Então, por exemplo, hoje eu trabalho com BIM, mas tem colegas meus que trabalham muito infinitamente melhor do que eu em certas áreas com o CAD. O CAD, são experts É. do CAD. Então sempre digo que o melhor software do mundo é aquele que você domina melhor. Mas o CAD, eu tenho certeza que o CAD não tem todos os recursos que o BIM. Mas o CAD tem alguns recursos 3D com elevação que você Sim, consegue sim, colocar sim. a parede, Consegue. tirar a Até parede, para pilar. a parte de instalações hidráulicas, ele é muito Também, usado. né? As vistas isométricas isométricas, sempre existiram no CAD. Então, Sempre os no projetos, CAD. principalmente os projetos de instalações, sempre foram contemplados. E, na verdade, essa discussão entre o CAD e o BIM, a gente tem um gráfico, né? Um gráfico de esforço chamado gráfico de McLaren, que aí já fica até sugerido para o pessoal aí buscar. Boa dica aí, pessoal. Esse gráfico ele faz justamente o paralelo entre o uso do BIM e o uso do CAD. Entendi. Então, o gráfico de esforço de McLaren, para vocês que estiverem aí buscando agora, vocês vão perceber que o eixo do esforço, que é o eixo principal, quando o McLaren ele traça o eixo do esforço, o esforço que você faz em CAD para um determinado projeto, a nível de executivo, que é onde você tem mais esforço no CAD, é a etapa executiva, é o mesmo esforço que você faz no BIM, na parte de modelagem. Aí você pergunta, poxa, se eu tenho o mesmo esforço trabalhando em CAD e trabalhando em BIM, qual é a diferença então de eu usar CAD ou BIM, né? Porque quando você olha esse gráfico, você já tem aquele choque. A diferença é que vai ter duas curvas, a 1 e a 2, para quem estiver observando esse gráfico de McLaren, que trata justamente de que a curva 1 ele trata do impacto no custo e performance do empreendimento. Legal. Então, quando você trabalha em BIM, a sua capacidade de alterar o custo e performance da obra é muito maior do que em CAD. O CAD não te tem... Então, você vai ter o mesmo esforço, certo? Mas em BIM você tem um impacto no custo e performance da obra infinitamente maior do que em CAD, e o próprio gráfico, para quem estiver olhando aí, já vai estar percebendo isso. Que bacana, que boa. Bacana. Que legal. Em termos de ferramentas, né, para operar esse BIM, né? Quais são as ferramentas? Como é que eu trabalho com ele? Perfeito. Muito, muito boa pergunta também, porque é Mais outra um dúvida. milhão? Mais um milhão aí, cara, mais um milhão, Já né? estamos com 4. Esse é um grande milhão aí, porque é uma grande demanda no mercado, né? A questão É. de software, principalmente que entra uma variável chamada custo, Uhum. né? Que é da área aí, até quem não é também, enfim, vai se deparar muitas vezes com preços fora da realidade Brasil. Eu sempre digo, né? Não costumo dizer que o valor é alto ou baixo. Isso aí é uma questão de domínio da ferramenta. Quem Sim. produz a ferramenta cabe dar o preço que acha Aham. justo. Mas eu tenho a consciência que muitos estão com custo fora da realidade Brasil hoje. Certo. Né, um país Ou que tá seja, uma licença do BIM hoje ainda tá pesada. Exatamente. Dependendo do software, né? Então tem softwares que custam licença em torno de 10 mil, mas tem software também com a mesma função que custa 3. Ano. Quanto tá uma licença Ano. do CAD hoje, comparar, para ter uma ideia? Ó, É o mesmo tanto do CAD pro BIM? se aproxima, Assemelha, tá. se assemelha. É próximo, então. É próximo. Então, hoje também a política de softwares entra muito na política de aluguel. Então, existe muito alocação por ano. É como se fosse uma locadora de carro. Então, Você hoje, pode alocar a licença, fazer uma alocação da licença. exatamente. Legal. Boa. Então, isso poucas pessoas sabem. Eu só posso comprar por 1 ano ou por 3 anos? Não. Muitas empresas, né, de softwares, eles estão locando mês. Então, Ah, tá. Pô, legal. o Iramar Fiz um tem projeto agora. Iramar tem um projeto pontual de 2 meses. Então, ele pode ir lá naquela empresa, locar é? aquele software por 2 meses e usar o período Você que faz, for. você tem que Então, fazer. pra aquela obra lá da Bahia, você É. consegue locar por 2 meses e Exatamente, resolver a porque parada. você tem no seu planejamento, né, o período de projeto ali, então você já aloca com aquela perspectiva, precisou mais um mês, loca mais um mês. Então é uma alocação mensal, Para um escritório de arquitetura pequeno, você não precisa ter faz essa... muito sentido. Principalmente quando você trabalha, por exemplo, também em obra pública, que você tem que mandar para órgãos reguladores como CGU, Sim. tribunais de contas, né? Sim. Vai passar por controle interno,
então é sempre interessante você mandar, né, conversões Sim, patentes sim. originais, Sim, sempre sim. indica isso. Então, Pô, uma que forma bacana. é você, para tentar otimizar o custo, não locar por 3 anos, que você vai usar 2, locar no período Pelo que você período tiver que fazendo você o Você precisa. vai projeto. usar. Legal. Então isso. essas ferramentas são cada vez mais vastas, né? Eu posso falar algumas aqui, independentemente de marca, né? Aham. Mas, claro, tem mais posição no mercado hoje, é um software da empresa Autodesk, chamado Revit, Aham. mas que ele tem seus concorrentes também, que hoje são 3, basicamente, softwares de modelagem principal aí no mercado para você começar a imergir no BIM. É o Autodesk Revit, né? É o software Revit da Autodesk, o ArchiCAD da Graph Software, que é um grande concorrente do Autodesk, e também o Edifícios da ACA. Entende que esses 3 softwares é como se fosse assim Os 3 tops, a base São inicial. primordiais o para o BIM. Exatamente, é o chamado Fundamental 1 da nossa grade estudantil, digamos Legal, assim. Fazendo legal. um paralelo com a nossa grade, né? É o Fundamental 1. Você tem que saber pelo menos um desses 3 para Pra poder resolver. avançar nos demais. Entendi. Né? Então, por exemplo, um profissional, que eu ouço bastante esse termo Revit com o pessoal da arquitetura, né? Certo. Então, um cara que é expert no Revit, ele vai ter facilidade com o BIM. Sim, a tendência é que ele tenha facilidade no BIM na parte projetual. Sempre lembrando Certo. daqueles 3 pilares. Né? O BIM para projeto, o BIM para execução e o BIM para operação. Sim. Então, o cara que domina o Revit, ele pode dominar bem o primeiro pilar. É isso que eu ia te falar, ele vai ser Projeto. bom no projeto. Isso é bom em certo? projeto. Mas às Aham. vezes, por exemplo, o Iramar, que não domina o Revit, Um pode cara ser que é um bom cara de- muito bom na execução. Comigo. Entendi. Ou seja, isso é muito importante, cara. Com certeza. Ó, gente, isso é muito importante. Eu tenho que saber essencialmente um programa BIM. Não. Muitas vezes o cara sabe da execução Aham. e não sabe muito do Revit. Aham. Ou seja, isso é real, né? O arquiteto, que é o cara de projeto, que é quem faz desenho. Pô, então esse pilar de projeto, ele é voltado para o arquiteto e para os engenheiros Projetistas, exatamente. Beleza. Para quem é de obra operacional, tá com a bota ali no canteiro de obras, que é o de execução, ele também precisa entender do BIM, Sim. que é E aí esse pilar da execução. Existem né, o outras projeto. ferramentas, aí já entram outras ferramentas voltadas para o uso do BIM em canteiro. E aí, exatamente o que eu ia te falar. E aí você tem o terceiro pilar, que é o de operação. Operação e manutenção. E manutenção. Ou seja, aquele cara que nem manja de projeto, nem manja de canteiro de obra, mas é o cara que é responsável por manter a manutenção de uma estrutura, ele também precisa manjar disso aqui. Precisa manjar disso Eu, aí. eu tô indo longe agora, eu tô pensando... Mas quer é dizer, isso, mas é bem isso. Entendi. do cara que cuida da manutenção de um hospital, né? Exatamente isso. Se ele tiver essa ferramenta, cara, imagina o quanto de vida ele pode salvar numa operação de manutenção, né? Com certeza. Uma coisa que a gente tava conversando, imagine você tá numa obra e você quer colocar um ar-condicionado. Tem uma viga no meio. E aí a gente até viu aqui um termo aqui. O que acontece? Imagine você tem uma viga no meio, você quer fazer um furo pro dreno. Entendeu? E aí você tem que saber exatamente onde está o ferro. Aí você consegue fazer o furo exatamente onde não passa o ferro para você não ferir o ferro. Se você for numa questão mais pontual, se você estiver num hospital, né? E correr o risco de furar uma tubulação, pode estar ali embutida, Uma né? tubulação de Ocorre gases, muito, né? por exemplo, também nessas operações de manutenção, infiltrações. Sim. Então imagina uma infiltração numa parede num plano de alvenaria inteiro e não precisar quebrar todo o plano de alvenaria para achar o lugar pontual daquele Você problema. com o BI consegue identificar onde está o tubo. Você escaneia com... Geralmente vai pegar o modelo aqui com um tablet e um iPad, vai escanear aqui, então o próprio gerenciador, pelas informações que o modelo foi criado para trabalhar com o BIM 6D, que é a operação, ele vai te dizer o ponto certo de você quebrar aquela alvenaria. Isso é bom para o pessoal que faz pequenas obras, para obras de reforma de apartamento, saber exatamente onde estão as instalações hidráulicas. Eu vou para uma questão prática agora. Eu comecei a minha vida profissional com manutenção. Eu fiz bastante manutenção de hospitais. Eu sou lá responsável pela manutenção de um hospital. E meu hospital está lá, já tem 20 anos, está construído. Como é que eu faço para lançar ele agora nessa plataforma BIM e não correr mais esses riscos? Tá, o hospital do estando construído, certo? Já está pronto lá, já funciona há 20 Já anos. tem 20 anos. Só que eu tenho vários problemas de manutenção, eu vou lá para furar, para colocar alguma coisa, eu furo a tubulação, furo o ar comprimido, O gás, só arrumo dor de cabeça. E eu quero me livrar disso aí. Aí vou chamar o BIM aqui para resolver minha parada. Certo, entendi. O ideal nesse caso é que se possa ter posse de todos os projetos, né, que foi feito na época, para que consiga fazê-lo de forma digital, né, digitalmente nos programas BIM. E aí com isso
gerar o arquivo que seja propício a trabalhar com o BIM 6D, o BIM Facility. Porque entendi. para chegar nesse nível, no terceiro pilar, no BIM de operação e manutenção, essencialmente o modelo tem que ter passos pelo primeiro pilar, que é o modelo de projetos De em BIM. projeto. De projetos em BIM. Então, Eu não consigo pular etapas. não consegue pular etapa. Então, assim, você não consegue fazer uma operação e manutenção em BIM sem o projeto ter sido feito em BIM. Entendi. Entendeu? Então, ó, eu tô lá, a minha necessidade é o terceiro pilar, é o pilar de operação e Exato, manutenção. perfeito, entendi a Essa é a demanda. minha É o necessidade, seis D. É certo? necessidade do animal, exatamente. Aí, beleza, eu tenho lá meu hospital. Ou seja, para eu chegar e você atender a minha necessidade, eu tenho que pegar, achar né, todos os meus projetos 2D, lá de modelar. execução, Pode estar em até 2D no em 3 CAD, lá, né? E eu tenho que mandar para você modelar. Exatamente. E na proposta, por exemplo, a proposta para o Inamar, de um profissional BIM, um consultor BIM, ele já vai contemplar a confecção dos projetos em BIM. Entendi. Não é o desenvolvimento do projeto, porque a obra já está pronta. Aham. Mas é a modelagem em si, o que a gente chama de modelar. Sim, você vai Ou seja, modelar. modelar. É aquele processo de fazer escaneamento. Como pode ser por escaneamento e pode ser, daí depender do porte da empresa que vai fazer, pode ser, vou fazer em loco. Pegando os projetos que já existem em PDF mesmo, Aham. fazendo, então vou simular virtualmente, modelar, ter um modelo virtual e aí agora jogar nos meus softwares de operação e manutenção Aham. para que sirva para as próximas etapas e as próximas Aí é fases. bom pro técnico que tá lá, ele pode Exatamente. usar um QR Code e dizer assim, aqui a 60 centímetros passa uma tubulação de gás e oxigênio, Exatamente. eu não posso furar. O Eu ideal vou- sempre é que esse primeiro pilar já seja contemplado dos projetos. Tá, para entendi. que Eu vou a te parte- fazer uma outra pergunta prática, sem tirar as questões legais. Aham. Eu fiz toda a minha modelagem de BIM, meus Certo. projetos de AutoCAD, eu não preciso mais nem olhar para eles, né? Exatamente. Pode não. jogar eles no lixo, Pode jogar, né? exatamente. Porque, não assim, porque eu tenho as questões legais Claro, lá de claro. meus projetos, mas não serve mais para nada não agora. serve mais pra nada. Você, uma vez você fez junta os todos os em projetos, BIM, né? não faz mais sentido, uma vez estando feito em BIM, não faz mais sentido você analisar esses mesmos projetos em CAD. Por quê? Porque a rapidez da resposta em BIM é muito mais assertiva e mais rápida. O BIM, Então você junta todos os projetos em um. E é o que nós chamamos de nosso modelo federado, ou seja, todas as disciplinas estão em um único arquivo chamado CDE. O que é um CDE, Rodrigues? É como se fosse um Google Drive na fica nuvem. na nuvem. Espaço na nuvem. Então eu recebo extensão de todos os projetistas. E lá também eu consigo fazer a gestão desses modelos. Ou seja, deu um erro aqui entre arquitetura e estrutura. Disparo um e-mail, esses dois responsáveis dos projetos já recebem um e-mail que deu um erro naqueles objetos. Então os dois são forçados a conversar. Entendi. Até o projeto ficar maduro E a ficar ponto pronto. de ir para a obra. Para o pilar 2. Entendeu? Legal. O Rodrigues, então assim, pelo que eu entendi, o BIM é o Uber, né? Né? Se eu estiver falando bobagem, me corrija. Não, perfeito. É muito Mas bom o essas BIM analogias. é o Uber dessa questão de projetos, né? É bem isso. É por aí, É bem né, isso. A cara? gente- eu costumo fazer. Eu gosto muito dessas analogias, acho muito legal. Faço analogia também com, por exemplo, o pré-sal. Faço analogia que o BIM é o pré-sal para a área de petróleo da construção civil. Legal. Mas sempre também tomo muito cuidado de fazer algumas ressalvas, né? De quebrar alguns mitos ali de que o profissional que trabalha com BIM é mais ou menos engenheiro do que o profissional que não trabalha. Não é bem isso. Eu vejo o seguinte, que há uma necessidade do mercado para que todos os profissionais, pelo menos, entendam o que é que o BIM entrega. Entendi. Tá? Então, eu costumo dizer que hoje o profissional ele não é obrigado a trabalhar com o BIM, mas ele é obrigado a saber o que é que o BIM faz. O que é que o BIM Ainda entrega. mais depois assim, do que você claramente nos colocou aqui, né? Esses três pilares essenciais, né? Projeto, execução e operação. Ou seja, independente de onde eu estiver, eu preciso ter algum conhecimento Precisa de BIM. ter, Eu exatamente. preciso ter algum Porque conhecimento vai de ser BIM. cobrado mais cedo ou mais tarde. Tá? Entendi. Seja, o profissional ele vai ser cobrado mais cedo ou mais tarde. Seja num certame, seja numa diretoria da sua empresa, seja num órgão público, enfim, em qualquer esfera que ele estiver hoje, ele vai ser cobrado. Nós estamos hoje aqui falando de BIM, fruto de políticas públicas de solução do BIM no Brasil. Eu já mexo com isso há 10 anos. Legal. Então passei 6 dos 10 anos sem ninguém comentar BIM. Então eu fazia pra mim. E também não esperava que desse esse boom no Brasil, sinceramente falando. Né? Eu comecei lá em 2011, comecei a trajetória, fazia meus modelos em BIM. Ninguém queria saber. Ninguém estava nem aí pra No isso. começo, então começou a mudar através do primeiro decreto, né? 2018, veio o O segundo. 9.377, né? Exatamente Isso que eu ia te falar, isso. hoje, para as obras públicas, já tem alguns pontos que são obrigatórios você Sim. ter esse projeto em BIM. Exatamente. Tem o decreto 10.306, né? Que veio somar esse que o Rodolfo falou aqui.
Então o 10.306 ele abarca, né, 5 instituições federais, que são a SAC, né, Secretaria Nacional de Aviação Civil. Inclusive nós temos uma obra da SAC com essa premissa bem aqui na Paraíba, que é o aeródromo da cidade de Patos, lá no sertão. Esse pessoal de aeroporto aí, né? Exatamente. Então ele tem o plano de aeroportos regionais. A SAC ele tem um programa chamado Planos de Aeroportos Regionais, onde esses aeroportos já são feitos ou foram feitos, confeccionados com as premissas BIM, a partir de projeto, que é o Pilar 1. Legal. Sempre lembrando do Pilar 1. Todos eles foram... a SAC já manda para os estados, mas veja como é uma cadeia interessante. Por mais que não seja... esse decreto não abranja ainda todos os estados, a SAC já usa o BIM. Então ela manda os arquivos para os estados em BIM e manda os documentos dizendo... eu vou falar com propriedade porque foi um documento que nós recebemos, nós, Estado da Paraíba, recebemos da SAC. Em um dos documentos dizia que os projetos estavam trabalhados na tecnologia BIM, vírgula, não fazendo sentido recuar, ponto. Ou seja, precisava ter alguém lá que já dominasse o BIM e deixou muito claro, não volte pro AutoCAD. Não fazendo sentido recuar, e somado a isso que o Iramar falou, ainda colocou mais. Dizia assim no documento oficial: cabe ao governo do estado se estruturar para tal, ou seja, para analisar os projetos em BIM. Exatamente, ou seja, então, por mais profissionais habilitados. Exatamente isso. Então, por mais que o decreto não diga explicitamente que os estados estão contemplados, esses órgãos que já estão contemplados forçam a cadeia a usar. A puxar, né? Todo estado na sua infraestrutura tem que ter profissional habilitado a lidar com essa situação, então, veja que é uma cadeia, um vai puxando o outro. E somado a isso, esses decretos, né, a gente está falando aqui de marcos normativos, somado a isso tem a própria nova lei de licitações. A nova lei de licitações, ela faz uma menção ao uso do BIM. Ela já fala isso, né? Exatamente. Então, o que é que a nova lei de licitação fala com relação ao uso do BIM? E isso aí é extremamente importante para quem quer montar edital, órgão público, pessoal que esteja acompanhando aí de órgão público, principalmente. A nova lei de licitação, ela fala, né, em sua partição, que as obras de arquitetura e engenharia, né, projetos e obras, né, ela deixa bem claro, projetos e obras, veja que ela já contempla o segundo pilar. Projetos e obras de arquitetura e engenharia que for adequado ao objeto da licitação, preferencialmente deve ser usado o BIM, o Building Information Model. Ela Olha que legal, licença. muito bom. Então, aí a gente tem o seguinte pressuposto. Quando adequado ao objeto da licitação, preferencialmente se usa o BIM. Então, veja, por mais que ela não diga obrigatoriamente, que há, claro, uma diferença de obrigatoriamente para preferencialmente, mas ela diz, cara, se for adequado para o teu órgão, use o BIM. Use o BIM. E o que é ser adequado para o órgão? É um órgão que tenha pelo menos um nível de entendimento do que seja o BIM. Então, força por tabela, não só estados, mas também municípios a usar. E se o município tem um gestor BIM, com um diretor, um BIM manager, que seja... Eu ia perguntar a você, o que é o papel do BIM manager? Perfeito, essa aí é outra pergunta de milhão. Legal, né? Então, somado a isso, essa pergunta aqui do Rodolfo, a gente dando complemento ao anterior, então vejam só, faz total sentido hoje os municípios, né? Não só estados, mas vamos imaginar em esfera municipal ali, uma outra ramificação do percurso dessas obras, desses recursos. Ter uma pasta, um gestor, um profissional dedicado ao BIM, porque é a questão de tempo para que aquele município seja contemplado com alguma remessa, alguma... Da União que vai precisar do conhecimento. Algum recurso da União que vai pedir o uso do BIM. Esse decreto 10.306, ele é federal. Federal. Mas só que aí acaba que na cadeia pode chegar no município. Com certeza. Porque você tem aqueles programas municipais, aquelas pastas ministeriais que falam, vai verba lá para você fazer uma escola. Exatamente. Só que essa escola tem que ser feita dentro do BIM. Aí o que a prefeitura faz? Às vezes prefeitura pequena, de cidade pequena do interior, ele licita lá para contratar o engenheiro. Né? Agora já não basta mais só ser engenheiro, precisa ter conhecimento do BIM. E a gente já tem visto isso. Esse da SAC, mesmo, exemplo aqui da Paraíba, do aeroporto lá da Patos, né, com o interior do estado, vinha na prerrogativa para a parte da execução ter uma consultoria em BIM para executar o aeroporto. Né? E olha que sacada importante, pessoal. Olha como isso é extremamente importante na nossa área aí da construção civil. Qual é o maior problema que nós temos hoje em obras públicas? É orçamento. Orçamento, ou seja, conflito
de projeto com orçamento com memorial. Ou seja, as ferramentas de gestão, elas não se conversam. Exatamente. Elas são conflitantes. Isso fere o quê? Fere o inciso 6º do artigo 9º da Lei 8.066, que gera aquele monte de briga em licitação pública. Por quê? De quem é a responsabilidade dessas ferramentas estarem funcionando corretamente? Quem fez o projeto básico. Da administração pública. Exatamente. Né? Quem fez o projeto o autor básico. do projeto básico, que aí a administração pública tem que fazer isso direitinho. Uhum. E isso, com o auxílio do BIM, elimina esse problema. Com certeza. Né? Que seria Então, esse BIM 5D, né? A parte de orçamentação que já é o refino do modelo 3D. É como se nós pegássemos o modelo 3D virtual ali da máquina, inseríssemos nele tempo e custo. Entendi. Fizesse toda a gestão executiva digitalmente falando. Entender. Então isso assim dá uma assertividade construtiva. Cara, isso Daí esse daí é o presente pro futuro, É, né? isso daí tá Com certeza. eliminando esse monte de processo problema. administrativo que tem nessas obras públicas por Um conta termo de bem, conflito. bem assustador que tem nas obras públicas, né? Somado a isso que a Irama falou, se resume em um único termo, chamado aditivo. Aditivo, E além do aditivo é o seguinte, é o desgaste que se tem para se chegar no aditivo. Perfeito, Né? exato. Por quê? Muitas vezes, isso acontece com muita frequência, a gente lida com isso todos os dias. O autor do projeto básico é o mesmo cara que deu suporte na licitação, é o mesmo cara que tá fazendo a fiscalização da obra. Exatamente. Aí e o cara que fez o projeto é o meu fiscal. Eu vou lá no projeto dele e acho aqui uma falha. Ó, o teu projeto está conflitante, ele foi omisso aqui em alguma questão. Não é fácil você colocar na cabeça desse fiscal que ele errou. Uhum, Não é com fácil certeza. isso. Ele nunca vai aceitar isso. Aí se gera aqueles problemas de processos administrativos, embates jurídicos, mandato de segurança, aditivo, aquela bagunça toda. O BIM elimina isso. Com certeza. Né? Tanto é que tem uma grande porta de utilização do BIM nos próprios tribunais de contas. Hoje a gente tem uma parceria, né, eu particularmente falando, com o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, né, com o auditor André Agra, Júlio Shoa. São auditores que me convidaram, então a gente tem um grupo de estudos de boas práticas dentro do próprio Tribunal de Contas, onde o BIM já é utilizado no próprio tribunal para principalmente a questão de auditorias de obras públicas. Então, hoje a gente já consegue fazer, por exemplo, dando um exemplo de vários que eu poderia dar, um sobrevoo de drone, um determinada, por exemplo, uma barragem, que é uma peça, um objeto altamente complexo de se fiscalizar, e ali descarregar aqueles pontos no modelo BIM, descarregar aqueles pontos em um programa BIM e utilizar aquele modelo para fazer a gestão de fiscalização. Legal. Então, Maravilha. é o BIM aplicado diretamente na gestão pública, trazendo benefícios enormes. Né? Você acaba melhorando até a fiscalização, né? Exatamente. É um benefício para o próprio fiscal, porque a gente tem um outro problema aqui que a gente está vivendo na prática, que é o cara projetou lá para a gente fazer uma tubulação. Aí ele esqueceu de colocar na planilha que para ele... furo de viga, vamos dizer. Além do fio de viga, lembra a gente está com uma situação prática? Ele não colocou aquela saída horizontal da eletrocalha. Sim. Ele não colocou o uniduto chumbamento. cônico lá para colocar o eletroduto. Aí ele fala que este processo já está envolvido no eletroduto. Só que ele não compensou isso em quantitativo de eletroduto. E quando você tem o BIM, você vai lá, abre e fala, olha, mas tá aqui, ó, você Sim. tem essas peças aqui, você tem que quantificar. Com certeza. Aí qual que é a justificativa do cara? Ah, eu não quantifiquei porque são peças pequenas e dá muito trabalho. Cara, não é uma desculpa você quer ouvir do Justificar o profissional, justificável, né? né? Entendeu? Cara, é uma ferramenta extraordinária. A pergunta que eu tenho para te fazer aqui, a próxima mas a gente vê que são inúmeras, né? Quais os benefícios dessa tecnologia? Mas são inúmeros, né? Exatamente. Indiscutíveis, né? Eu consigo gerenciar uma obra com BIM? Consegue sim. Como é que eu gerencio? Eu tô tentando imaginar assim, ó. Você fez meu projeto em BIM. Certo. O BIM quer dizer que eu tenho toda a métrica 3D e 5D, que você falou que o processo do custo e tal. O planejamento. Aí Vamos abrir mais aí, vamos abrir mais é, esse 5D aí. Tá, vamos lá. Eu tô dentro da obra, eu sou a parte operacional. Eu cheguei com o seu projeto que você me entregou. Como é que eu faço agora o gerenciamento dessa obra? Qual é o benefício que eu tenho nisso daqui? Tá. Na parte do segundo pilar, né, que é a parte de gestão de obra, então Isso. você Isso, tem de execução, né? de execução.
os ganhos são inúmeros também, né? Primeiro que você tem que ter ferramentas adequadas para essa trabalhabilidade, para o BIM usado em obras. Então tem softwares específicos para gestão. Só para a gente aproveitar esse teu gancho aí. Isso eu rodo em qualquer máquina, um notebook tranquilo ali de obra, igual eu rodo um AutoCAD, ou precisa de alguma coisa específica? Não, tem algumas máquinas específicas, mas para execução em obra não tanto, né? Porque são softwares que não demandam tanta informação gráfica. A parte de projetual, a parte principalmente da modelagem inicial, é que demanda de máquinas mais robustas, principalmente na parte gráfica. Certo. Na parte de execução, computadores, digamos assim, normais. Computador normal que eu teria 5, ali para abrir 3, um AutoCAD tranquilo. Consegue abrir, Tá. né? Sim, Aí com relação a... Eu estou na obra, execução. eu sou gestor de obra, eu não manjo a parte de projetos, mas você me entregou um projeto complementar, estrutural e Sim. tal, como é que eu faço a parte de gerenciamento daquilo ali? Perfeito. Primeiro, a parte da gestão demanda softwares específicos para execução de obra. Então, existem ferramentas que você tem que ter certo conhecimento. Por mais que você não mexa com... Não é ferramenta de projeto, é ferramenta de gestão e BIM. Gestão. Então, a gente tem programas hoje que fazem essa gestão de 4D e 5D especificamente para obra. Então, a gente pode citar vários, como BIM Collab, como Navisworks, que é um software da Autodesk, como Syncro. E aí você começa a vincular esses modelos BIM com RP, como Cienge da vida, né? Quem trabalha com gestão, como Primavera, como o MS Project. Então, consegue fazer uma vinculação desse software de planejamento com os modelos BIM. E qualquer alteração que você faça num insumo, numa disciplina qualquer, ela acaba replicando de forma automatizada em todas as outras. Então a resposta que você tem para um realinhamento de balanço, um replanejamento da tua obra é muito mais rápido, muito mais assertivo do que se você fosse fazer, por exemplo, a mão de uma por uma daquelas predecessoras. Ou seja, o project também conversa ali no BIM. Porque fazer um project demora, é muito demorado, elaborado, e você fazer um ajuste é muito complicado. É isso que eu ia falar, o problema do project é justamente o ajuste, né? Eu não consegui atingir lá aquela linha de planejamento, aí eu tenho que rasgar tudo aquilo lá e fazer um novo cronograma. Isso aí já influenciando diretamente nas suas predecessoras, antecessoras que você tem. Isso é um primeiro ponto. Segundo ponto é como você tem um melhor controle das suas equipes de campo. Não só o melhor controle, mas isso é notadamente dito também uma melhor assertividade construtiva. Como? A partir daquelas miras que eu falei. Você consegue levar para a tua parte operacional o modelo em forma digital, que eles vão abrir no celular, vão abrir naqueles mapas. Boa. E entrando já nas premissas iniciais, escavações, locação. Então a gente consegue também, né? A gente consegue hoje um exemplo, como assim, Rodrigo, locação? A gente consegue com o próprio celular, um tablet, um iPhone, locar ele digitalmente por realidade aumentada. Sério, cara? Então o cara tá com a mira lá, o cara traçou as linhas, seja no estação total no teodolito, e já consegue implantar na escala real no terreno. Então você sabe se pelo celular ali eu consigo saber onde que o prédio vai estar. Onde o prédio vai estar. Então, se locou errado, você já está sabendo em tempo real se aquela locação já está errada ou não. Que legal. Para o comprador, a parte de insumo também, isso daí é vantagem? Sim, porque assim, você acaba comprando os insumos estritamente necessários, claro, com as perdas, né? Até porque isso também já vai chegar mais redondinho agora para suprimentos, né? Claro que você vai inserir os coeficientes das métricas ali que você tem que ter das perdas. Não, tá, beleza, mas assim, eu vou estar com 90% de assertividade. A assertividade é surreal, né? 95% ali. E talvez essa seja uma resposta aí do porquê o BIM não veio antes no Brasil, né? Porque a nível mundo é a pergunta que se faz. Porque a nível mundo está tão avançado e a nível Brasil a gente ainda está nesse processo de disseminação. Justamente porque o BIM ela elimina muito essa questão da corrupção, principalmente em obra pública. Se a gente olhar os maiores escândalos de corrupção no Brasil, foi com obra pública. Né? Exatamente. Né? Então, quando você usa uma ferramenta que você não consegue, por exemplo, alterar um volume de escavação, se é 10 metros cúbicos, você não consegue colocar 10,5. Cara, então olha só, já que você já falou, inclusive você já falou isso, que o Tribunal de Contas está trabalhando nisso. Ou seja, a gente conseguiu agora, graças ao BIM, eliminar um problema que é gigante, obra enterrada, né? Gigante. Obra enterrada, como é que você vai mensurar isso? Exatamente. Né? Tanto é que na frente parlamentar BIM da qual eu faço parte, existe parlamentar ainda que reluta. Não quer isso colocar, aí. Porque não é interessante. O cara não é dono, mas tem um amigo que lava dinheiro, que é dono da construtora, e aí entendi. acaba gerando a gente só uma bola de neve. Já me disseram que
pra ganhar dinheiro tem que ser metro cúbico. Pois é, metro quadrado você não ganha, porque o metro quadrado é visível, o metro cúbico é sempre enterrado, Exatamente, né? tá, mas mesmo assim você tem forma de fazer no BIM que ele não é, você não consegue editar. Então suponha Entendi. o piso dessa sala aqui, ele tem, por mais que seja em metro, em área, vamos lá, metros quadrados. Se deu 9,81, o que a construtora vai fazer muitas vezes? Ah. Claro, não todas, a gente tá falando aí Certo. um caso abstrato, mas o cara dificilmente vai colocar 9,81, aí vai pra um 10 9, tranquilamente. 10, Vai tá. pra um Interessante, 10,05. Tá. Ou seja, isso indiscutível. Olha onde a gente chegou no nível dessa conversa, pessoal. Isso indiscutivelmente facilita em muito a vida do Tribunal de Contas. Com certeza. Né? Hoje o Eu Tribunal tô de fazendo Contas- uma obra lá no Maranhão. Exato. E tô lá em Brasília Gerenciando. e sou o cara do Gestor Tribunal da de obra. Contas que eu preciso... Chegou para mim aqui um pedido de aditivo Exatamente. dessa obra. Ou seja, por que esses caras estão pedindo mais concreto? Aí ele consegue, por meio dessa Analisar. plataforma, analisar. Olha que Qual era a louco previsão de isso. concreto? Abre o modelo, já pede para a equipe de engenharia. E outra Perfeito. questão legal do BIM, somado a isso, a essas informações que o Tribunal de Contas faz, é a memória de cálculo baseada em critério. Uhum. E o que é isso, Rodrigues? Ou seja, esse piso aqui, que o Iramar vai me entregar numa planilha orçamentária, como seria a memória de cálculo? Ele vai calcular o quê? Largura, comprimento. Para me dar a área. Isso é básico, Sim. isso é fato. Então ele vai dizer que a largura é X e aí o comprimento é Y e vai dar uma área. Entendi. Tá? No BIM não. No BIM ele vai pegar o ID do elemento. Entendi. Ou seja, se der 981, ele vai linkar que aquele piso tem um ID, é como se fosse um RG. Entendi. E vai lá para a planilha orçamentária, aquele ID. Então, Mesmo na hora que- que o Tribunal de Contas pegar aquele ID e jogar no modelo BIM e não bater, Já deu É erro, errado. já... você já tem um É, problemão até para o se trincho explicar. do, vamos dizer assim, quando você vai metrificar ali uma cerâmica, Aham. se tiver um trincho, você vai perder aquela perda isso que eu ia ali. te falar. O BIM Eu- também já consegue calcular isso daí? Consegue, você tem a questão dos coeficientes de Isso que eu ia te perda falar. você Eu acho consegue que ele inserir. consegue permitir ali você colocar um coeficiente. Consegue, né? consegue. Que tem Porra, uma imagine, perda, é imagine inevitável. num canto assim que eu gaste 60% da cerâmica. É 60% de cerâmica, 40% de perda em uma cerâmica. O BIM já calcula aquilo ali? Não é que Na ele calcula, ele te dá mais para você fazer essa ponderação que você fez. Ele vai te Entendi. dar um percentual. É, porque se fosse aceitável. 50% eu usava meio e meio. Exato, em duas pedras. exatamente. Mas se fosse 60%, os 40% eu perdi. Se você trabalha numa rotina que é sempre assim, 60%, tem como você otimizar isso no BIM. Aí na primeira obra você arbitra E aí manualmente, ele mas nas mantém próximas, como é uma prática comum da sua construtora ou do seu escritório, ele replica para as demais. Entender. Legal. Né? Entender. Pô, cara, que fascinante, né? Que fascinante. Os projetos que a gente faz na construção civil, quais são as áreas que a gente consegue fazer essa plataforma BIM? Perfeito. O BIM, a gente diz que ele nativamente foi criado para ser usado em todas as áreas. Mas, claro, tem algumas áreas que tem mais força de mercado no país, né? No Brasil. Então, a área de edificação como um todo, né? A gente faz, quando fala em edificação, desde a edificação vertical a edificação pública, privada, enfim, a parte forte, né? Mas eu falo assim, tipo, estrutura, Ele é mais- complementar. melhor, isso, ele é essas- melhor aplicado onde? Na estrutura, Sem no limites. hidráulico? Sem limite. Hoje a gente tem uma Eu consigo aplicação fazer BIM para projeto. instalações, projeto de Essa aplicação estruturas, BIM- arquitetônico, tudo. Exatamente. Para projeto, assim, as disciplinas, a gente tem softwares BIM aí que, desde concepção estrutural, arquitetônica, até a parte de orçamento, a gente é contemplado no mercado. Para a parte de edificações, onde Legal. é que peca muito ainda no Brasil? Parte de infraestrutura. Mas, em compensação, já tem grandes estudos do próprio DENIT, né? O próprio DENIT está Sim. debruçado sobre isso, com o desenvolvimento de grandes estudos, de grandes ferramentas aí para o Brasil desenvolver ainda mais nessa parte de infraestrutura, rodagens, pontes. Isso que eu ia te Sim, falar, ou artes seja, eu especiais. consigo trabalhar muito bem em prédios e em construções horizontais. Exato. Se eu for para uma usina hidrelétrica, se eu for para um viaduto, talvez eu não tenha a mesma resposta. Você teria mais dificuldade de encontrar, por exemplo, normativos, profissionais gabaritados para fazer aquele tipo de serviço. Entendi. Mas existem softwares hoje, Rodrigo, que fazem sim. Até porque, como eu digo, a nível mundo, já se faz isso em grande escala. em Entendi. BIM. Mas na parte predial posso ir sem medo. Na parte predial, Ar-condicionado, elétrica, você pode tudo. Todas dizer- as instalações. Tanto é que a gente pode tirar isso pelas próprias postagens que vocês disseram. É, né? então tá toda hora. A gente né? acha- A gente de vê vez em muito, quando vai eu baixar, vejo muito a parte estrutural. Eu vejo muito o projeto estrutural fazendo a modelagem BIM. E até redução de ferro. Eu vejo tem um amigo muito, meu né? que As faz. comparações, faz Ele 2, 3 mostra, simulações. ele mostra assim, faz, eu tive uma redução aqui de 20, 30% de ferro só na modelagem. Não, Fala, com certeza. fala mais um pouquinho pra gente dessa parte. Eu até marquei aqui do o 5D.
O que significa BIM Certo. 5D? O BIM 5D, as literaturas, as grandes maioria das literaturas em BIM, elas classificam o BIM em níveis, né? Ah. Ali o 3D, que de fato já é autoexplicativo, é um modelo Aham. 3D. Que é o que o 4D, AutoCAD faz pra gente. Exato. Aí, o BIM 4D, o que é o BIM 4D? É quando se coloca o planejamento naquele modelo 3D. É como se eu pegasse aquele modelo 3D e linkasse com um RP, um Cienge, um MS Project, um Primavera. Certo. Então eu consegui dizer as etapas construtivas daquele modelo e eu vejo ele se construindo. Cronograma O ali. cronograma e o tá. modelo vai avançando digitalmente. E eu Certo. consigo ter arbitrar sobre aquele modelo. Então é o Certo. 4D. Primeiro a E- estrutura, depois a alvenaria, depois instalações, Vai depois seguir o pintura. modelo construtivo que Tá. a construtora Eu teu órgão- avancei lá Esse é o além do 4D. AutoCAD, que é o 4D. 3D. Ou seja, eu saí dessa questão de enxergar Linhas e... enxergar o desenho, já estou pensando no planejamento. Exatamente. Esse aí é o Ele- 4D. Beleza. E aí do 4D, beleza, acabou o planejamento, começa o BIM 5D. Certo. Que é o BIM, isso que a literatura fala, né? Uhum. O BIM 5D que é o BIM voltado para orçamentação. É pegar o modelo BIM, aquele modelo virtual, e ali colocar além de tempo, que é o 4D, Dinheiro. o orçamento. Pô, Então, você legal. criar Aí- sua EAP, colocar etapa, dizer quais as composições que existem naquele modelo Então, BIM. assim, pra quem tá fazendo obra, já tem um cronograma físico-financeiro aqui. Já saiu Sim. tudo dali. Né? Já saiu tudo Físico- Você dali. não tem, você faz o projeto e já sai com um cronograma físico-financeiro. Exatamente. É o Lean Construction também aí envolvido, É, né? né? A construção limpa. Então tem várias faces aí do BIM. E o BIM 6D, que é o Facilities que a gente já Ainda falou. vai pro 6D, então. Vamos além do Então não tem 5D, só o 5D, tem o 6D, né? Que é a Não, parte... é o 6D. O 6D já entra justamente a parte de operação que e vai pra manutenção. manutenção, né? Exatamente. Cara, Então que- as literaturas, quando a gente encontra, muitas vezes vem com esses termos D. Então, geralmente ele não diz BIM para planejamento, não, ele diz BIM 4D. Então você, opa, Já planejamento. vai o estágio. BIM 5D, você, opa, orçamento. Entendi. O Geralmente 6D vem- já é a manutenção. Manutenção, operação e manutenção. Então, Que nas legal. próprias literaturas, para quem está assistindo, Rodrigues, onde é que a gente encontra isso? Geralmente tem guias gratuitos que vocês podem buscar, né, na internet. É o Entendi. próprio ABDI, Sim. Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Tem os cadernos, são 7 cadernos, é um kit com 7 cadernos gratuitos. Vocês podem baixar no Google, colocar Cadernos BIM ABDI. Vai baixar Cadernos BIM CBIC. Lá eles explicam, são vários cadernos que explicam cada um desses níveis, como é que a CBIC entende, como é que a BDI entende. Então são guias gratuitos que estou citando aí, vocês podem baixar Massa. e Legal, fazer o legal. uso. Ô, Rodrigues, e como é que tá o mercado disso daí, cara? Eu tenho mais demanda do que profissionais ou isso ainda, a demanda ainda tá tímida? Perfeito. Outra pergunta de milhão, né? Mas o mercado, Iramar, a gente pode dizer que está bem aquecido. Legal. Eu acho que nunca teve tão aquecido como agora. Para a parte do BIM em todas as esferas. Falo, como assim, Rodrigues, em todas as esferas? Eu falo desde a parte pilar 1, que é o projetual. Tem demanda para projeto. Tem demanda de BIM para serviço público. Tem demanda de BIM principalmente para academia, né? Professores Sim. que Pra estejam ensinar a aptos para disciplina, ensinar. né? Que legal, cara. Tem demanda para gestores e coordenadores BIM. Então, eu vou dar um exemplo palpável. Imagina aí, só o estado da Paraíba, né? Com mais de 200 municípios. Imagina que cada município precisasse de um coordenador BIM. E era 200, Exatamente. mais 200 empregos direto. Né? Um só. Imagina que prefeituras como a de João Pessoa precisaria de bem mais. Entendi. Campina Grande bem mais, Patos bem mais, Cajazeiras, Souza, enfim. Estou dando exemplos aqui no nosso estado. Né? Então imagina a curta, não digo nem a longo prazo, mas digo a curto prazo, quantos empregos vão ser gerados aí já na expectativa do uso do BIM. Entendi. E isso para gestão pública. Aí você vai parte para escritório, você parte O para... privado, então. E você pensando nesses 3 pilares, cara, isso Uma envolve construtora, todos os profissionais, né? Uma construtora que queira reduzir custos e tempo, né? Que é aquela coisa que a gente que Iramar já falou Várias que construtoras já, daqui de João Pessoa já estão fazendo. uma das coisas que o Iramar fala muito é do valor intrínseco, né? Claro. Que na hora da construção o valor intrínseco é o que mais pesa. Então, assim, se você usar a modelagem BIM, você tem ali o valor Cara, intrínseco tá evitando reduzido, né? retrabalho, o teu risco é menor, cara. Até o custo, né? De comprar materiais. O que é que essas coisas, né? acontece? E aí foi bom você tocar nesse assunto, porque também tem que envolver uma questão chamada quebra de cultura. Isso. Porque eu não falo só a nível Paraíba, eu falo a nível Brasil, mas isso aí, claro, já tá mudando, mas por eu ter vivido os tempos de deserto aí do BIM, eu sei como a cultura prejudica na disseminação de qualquer tecnologia, não só do BIM. Não é? Então já teve exemplos aqui de colegas, vou citar um exemplo de um colega, Sim. que eu acho que é um exemplo válido aí até para quem está nos
nos ouvindo e assistindo também, do Arthur Bessone. O Arthur Bessone é um paraibano de Santa Luzia, a grande maioria que é da área do BIM já deve conhecer aí, ou já ouviu falar. É um dos membros fundadores da BIM Expert, uma das maiores páginas de BIM do Brasil e do mundo até. E o Arthur, ele, por ser paraibano, ele, na época, meados de 2017, 2018, ele rodou aí as maiores construtoras da cidade, ofertando o que o BIM podia entregar, como nós conversamos aqui. Era algo E novo. como não tinha essa força, né? Ainda que já tem hoje, não tem essa disseminação. Todo mundo achava muito legal, muito bonito, interessante, mas ninguém contratou o que o Arthur tinha para entregar. E ele conseguiu colocar em números, né? Que ele conseguia economizar. Ó. Se eu fizer isso na tua obra, com tanto tempo a gente economiza X. Todo mundo ouviu, pegou o cartão, mas ninguém contratou. No mesmo ano, Arthur participou de um evento da Autodesk em São Paulo, chamado AU Brasil. E Arthur deu a palestra, basicamente palestrou aqui para as construtoras. Foi a mesma coisa. E para resumir a história, quando Arthur terminou a palestra, um grupo de australianos já conversou com ele ali mesmo. E resumindo, Arthur hoje mora na Austrália, Sério, trabalhando em BIM, entregando na Austrália o que ofereceu aqui dentro Aí de João ninguém Pessoa. quis. Olha o profissional que a gente perdeu, tá Liga vendo? aí. Então esse é um isso case assim que eu sempre falo, entre muitos, mas é um case que eu sempre falo porque eu vi a apresentação do cara aqui, eu vi como ele mostrou com números, um estudo sério, e não foi valorizado, os né? caras da Austrália que escutaram aquilo que tava dizendo, Viu o que... contrataram e hoje ele mora lá, já faz. É o nosso problema cultural, de fato. Então assim, né? por mais que o BIM, nessa maneira que a gente tava dizendo, traga os benefícios para a cadeia privada e pública, também tem que ter essa quebra de cultura. De cultura, Que entender que o BIM não é custo. Né? Não, o BIM é solução. Solução, resultado, é investimento. Só que às benefício. vezes o cara olha para a primeira obra. Poxa, eu gastei X com a consultoria, gastei Y com o software. Tá muito caro. Claro, muito se ele caro, olhar na primeira obra, tá. Mas se ele olhar numa escala de 2, 3, 4 anos, isso é igual a energia solar. Você não Exatamente. instala energia solar O para payback, ter é. na primeira medição O valor, o valor do que você investimento. investiu, cara. É a longo prazo. É verdade. Entende? E hoje, com essas licitações todas pedindo, se você não se especializa, vai Várias ficar pra trás, estações né? abertas aí, Brasil E aí, afora. nesse gancho, cara, eu vi que esse negócio é essencial, é necessário, eu tô no mercado e se eu não me mexer, eu vou ficar para trás. O que eu preciso fazer para me tornar um bom profissional aí nessa área? Onde Legal. eu vou buscar instrução? Hoje, a gente já tem bem mais conteúdo disponível do que, por exemplo, quando eu comecei há 10 anos atrás, né? Não tinha nem literatura brasileira falando sobre. Então, a primeira dica assim, que eu daria para quem está iniciando, é procurar esses guias institucionais, como eu falei. 2 deles principalmente. Os guias da BDI e os guias da CEBIC, que são guias feitos por profissionais muito sérios, com conteúdo extremamente valioso, né? Inclusive, gratuito também? Gratuito. São esses que eu estou citando aí. Legal. São guias gratuitos que você pode baixar tranquilamente. No Só site deles. você pode colocar no Google, né? Ali no seu buscador de internet, colocar guias da BDI, guias da CEBIC, Sim. né? Que acha isso daí. Que acha tranquilamente. Nas nossas páginas também, vou deixar a minha página depois, os contatos. Quem quiser fazer o contato, tenho eles, posso disponibilizar por e-mail, enfim. Isso ali é o quê? Uma leitura inicial sobre Uma o que leitura é o BIM? inicial antes de mexer em software. Então, Tá. primeiro essa leitura para entender as dimensões do BIM, o que é que o Legal. BIM faz, quais as limitações a nível Brasil. Esse D do BIM também, né? Esse é o primeiro Exatamente. passo. Feitas essas leituras, definir qual o seu pilar, ou o pilar que você mais se identifica, do que Legal. eu falei. Eu me Nesses identifico com o três projeto, pilares. eu me identifico com o pilar 2 de Orçamento. execução, eu me identifico com a operação e manutenção. Isso Eu é uma posso questão... partir para um desses que eu tiver mais afinidade. Afinidade. Entendi. Os Se eu for outros operação, eu posso fazer só operação. Exatamente, se Manutenção, dedicar- manutenção. Os Exatamente. outros dois não vão dedicar. fazer falta. Não vão fazer falta. Você, Perfeito. claro, vai ter um pré-conhecimento ali do quais os softwares. A arquitetura. Quais os principais softwares de arquitetura do Brasil? X e Y. Entendi. Eu não preciso mexer neles ou operacionar, mas eu preciso mais saber X e 3D, Y. né? O 3D. De orçamentação, quem são? Y e Z. Entendi. De estrutura, Y e Z. Entendi. Se você vai trabalhar. Então, porque você sabe quais são os softwares operacionais. Se você vai para projeto, não, aí você precisa saber fazer. Aí é uma outra discussão. Então, primeiro, leitura. Segundo, identificar seu perfil do pilar BIM. Né? E essa conversa nossa aqui foi importante para quebrar o paradigma que BIM é só projeto e que BIM é programa, né? Então já está Entendi. claro que não é. Sim. Você vai identificar seu lugar no mundo aqui, do Entendi. mundo BIM. Identificando, aí claro, se debruçar sobre. Aí se for para projeto, claro, você já tem muito conteúdo gratuito. Se for para o item 2, Rodrigues, eu me identifiquei com BIM em execução. O que é que você diria? Cara, especialização.
Tem que fazer Tá? uma Por especialização. quê? Eu digo especialização. Porque não se tem tanto conteúdo gratuito disponível ainda para BIM e execução, como você tem para projeto. Entendi. Rodrigo, então quer dizer que para projeto eu não preciso fazer uma especialização, não? Ah, Claro, isso nunca é de menos assim você estudar, né? Ou é Sim, demais, sim. né? Sempre, não é que eu não estou indicando. mas é que hoje você já tem muito mais Hoje você material tem muito disponível. material E disponível. você para consegue projeto. mexer ali, né? E ter uma. Claro, uma hoje expertise. você tem tutoriais, guias práticos, cursos gratuitos de projeto. Um cara Pode que pe- domina o Revit, ele pode arriscar nessa parte aí de Com apostila certeza. e se sair... Pode seguir lá na sua página lá, que tem muita dica também aí para projeto. Legal. Então, assim, não só o projeto, mas a parte da execução. Faço até um desafio. Se você colocar no Google agora, no buscador da internet, aí tô falando no Google, enfim, você usar outro aí. Você coloca lá, curso BIM para execução de obras. Não tem. Você não vai achar. Não tem oferta de curso. Você não vai achar. Agora coloca curso para projetos BIM. Tem Você vários. acha infinidade de Entendi, curso. entendi. Entendeu? Ou Por seja, isso. a parte de projeto ela é muito mais disseminada do que a parte Exatamente. de execução e operação. E até porque, claro, eu também atribuo pelas fases, né? É uma fase que é inicial. Exatamente. Você começa aí pelo projeto e vai. E aí migrando. atende que é justamente o que o decreto BIM, o 10306, ele basicamente dividiu os pilares. Aham. 2021, a parte projetual até 2024, então nós estamos vivendo essa parte projetual. 2024, o decreto 10.306 começa a cobrar a parte de planejamento e orçamento, que é justamente o BIM execução de obra ali na Legal. manutenção e na operação. E a 2028 é o BIM 6D, que é o Facility. Então veja que há uma ligação não só literária, mas uma ligação temporal Vai das amarrando coisas. aí os processos, Faz sentido né? o que eu falei, o que nós discutimos, Primeiro com o que o decreto depois pede. Depois o 5D. Imagina depois o chegar 6D. agora um decreto e dizer, ó, a partir de agora todo mundo vai entregar BIM 6D. Pois é. Quebra, Do nada quebra. você quebra né? o mercado, assim. Você tem que ter um. Então tem período esse aí pra tempo se de adaptar. disseminação. Pô, é legal, show de bola. Eu tô vendo que isso aqui é um tema, né, extremamente importante, totalmente relacionado para engenheiro, arquiteto, estudantes e os profissionais, ou seja, envolve todos os profissionais dessa área aí. Fiscal, ou seja, projeto. precisa se gestor, atualizar no é. BIM, galera. Vamos correr atrás aí, não perde o bonde. Dentro do BIM aqui, o que é que eu consigo ter? É o BIM Manager, o que mais? BIM Projeto, o que é que você vê aqui nessas áreas? Perfeito. As vagas hoje para a área do BIM são basicamente divididas em 3 modalidades. É o modelador BIM, ou seja, aquele cara que vai literalmente modelar, fazer os projetos. Vamos traçar um paralelo aí, ou seja, seria o cadista. Seria o Fazendo um cadista. paralelo, Exatamente, uma boa comparação. beleza. O BIM que você falou, ele vai pegar o projeto estrutural, vai juntar com complementares e o arquitetônico, ele que vai fazer essa junção? O BIM Manager? Não, o que você falou primeiro. O modelador. O O modelador. modelador é o desenhista. Não, o né? modelador ele vai modelar só aquela disciplina dele, específica. Sim, Ele tá. não vai ter aquela preocupação de coordenar com as outras ainda. Tá, se eu for fazer as instalações hidráulicas, eu sou ele vai fazer a estrutura. Você é o se eu- modelador de hidráulica, o Iramar é o modelador de estruturas, eu sou o modelador, enfim, de ar-condicionado. Ou seja, o assim. projetista, que hoje é um projetista de instalações hidráulicas, ele vai fazer o papel dele no BIM. Ele precisa Exatamente. se especializar para fazer o processo dele evoluir. A mesma coisa é o cara do Perfeito. ar-condicionado, é o Sim. cara do ar comprimido. Tá. Cada profissional precisa cada dar um passo profissional- evolutivo na sua área. Tá. Exato, e aí você Tá. fica sendo modelador e você não tem uma grande preocupação com os problemas Com o que vai resto. ser gerado com o resto. Porque Tá. você está específico com aquela sua Cuidando da disciplina. tua disciplina. Mas isso não quer dizer que você está isento de problemas, né? Por Entendi. exemplo, se a sua disciplina deu conflito com a do colega, Tá. automaticamente você vai ter que Normalmente conversar. o que dá mais problema é algumas instalações com estruturas, né? Ou seja, compatibilizar hoje os projetos é uma coisa muito mais fácil pelo BIM, Exatamente. né? E aí já entra, pegando o gancho do Iramar, já entra a segunda categoria de empregabilidade em BIM, que é o BIM Manager. Certo. Né? Não, Esse na verdade, é o o coordenador. cara- Na verdade, tem um cargo antes que é o coordenador BIM. Esse coordenador BIM é o responsável de receber esses modelos dos modeladores e fazer, claro, a parte da coordenação. Entendi. É o ele cara que que fazer vai- essa compatibilização, Compatibilização ali, de, pra ver se não tem- de todas as disciplinas, verificar a interferência, verificar a assertividade construtiva do modelo, né? E fazer Entendi. essa comunicação com os modeladores. Ele faz análise, né? E acima dele tem um BIM Manager. Ah, Né? O que é o BIM Manager? Claro, é o primeiro da cadeia, mas é aquele cara que conhece todo o processo. todo é o cara processo. que já passou, Que coordena todo esse processo. já passou de modelador, já passou de coordenador e ele vê o BIM de forma macro. Entendi. É o cara que vai
implantar dentro do órgão do escritório. Entendi. Então, por exemplo, você não vai ver, dificilmente, vai ver um modelador implantando o BIM. Não, ele é parte da engrenagem. Sim. Quem implanta o BIM é um especialista chamado BIM Manager, que vai para dentro de um órgão, de uma prefeitura, dar uma consultoria. Legal. Entendi. Então, o BIM Manager é o cara que implanta, o coordenador BIM é o cara designado pelo BIM Manager para ser o coordenador de todas as disciplinas, e abaixo do coordenador tem os modeladores. São os operacionais. São os operacionais. Ou Então, é um seja, agrado de 3 profissionais. Essa cadeia já nasce aí com uma demanda de Gigante. profissionais gigantesca, Então, né? isso, justamente isso. Então, se a gente vai para o LinkedIn, fazendo esse paralelo, que é onde mais contrata hoje, então você vai ver vaga para BIM Manager, vaga para modelador BIM, vaga para coordenador BIM. Entendi. Cara, hoje nós teríamos aí a parte do nosso quadro de dicas do especialista. Eu acho que vários assuntos para tratar, né? Porque a gente teve bastante demanda, aí o pessoal perguntando sobre um monte de outros assuntos. Mas eu diria, pela importância do assunto, que a dica é, galera, corre e se especializa no assunto, né? Para não ver o bonde passar. Com certeza. Rodrigues, nessa linha, para a gente dar uma última dica para a galera, para que eu me especialize nessa área? Onde que eu acho informação, onde que eu acho curso, o que você dá de sugestão para os nossos ouvintes? Perfeito. Do centro. Perfeito. Bom, como eu dito já, né? Cada vez mais a gente acha mais conteúdo falando da tecnologia BIM em si. E quando a gente acha em grande escala, eu sempre digo que também há um grande risco da gente beber de uma fonte ou de fontes não confiáveis. Então, quanto mais conteúdo em escala, mais também a gente está susceptíveis a conteúdos que não são sérios ou conteúdos que passam de forma errônea. Importante. Então, indico sempre, aconselho sempre, né, quem está nos ouvindo, nos assistindo também, a buscar sempre profissionais de referência no mercado BIM, né? Como todo mercado, mas no BIM especificamente, pessoas que saibam a dimensão do BIM, que apliquem isso no seu dia a dia, que você veja o histórico daquele profissional, seja no seu perfil pessoal, no seu LinkedIn, Legal. né? Beber dessa água limpa, dessa fonte limpa, isso é um primeiro grande passo. A partir do momento que você acompanha esses profissionais que entregam um bom conteúdo e você fez essas leituras que eu sugeri, fazer as leituras da CEBIC, fazer a leitura da BDI, já vai te dar um grande conhecimento. E aí você já vai distinguir quem sabe realmente o BIM ou quem está aventurando ali marinheiro de primeira viagem. Por isso é importante essas leituras. Fez as leituras, você já identifica os profissionais sérios. Então, leituras mais profissionais sérios, você vai ver a necessidade de você se especializar. Entendi. Seja numa pós-graduação, seja num curso de uma plataforma. E geralmente você vai encontrar essas pós-graduações, esses cursos indicados onde? Nessas páginas desses profissionais. Legal. Então, sempre os profissionais vão estar indicando ali, seja numa live, seja numa palestra, Entendi. seja num próprio curso que aquele profissional tenha, você vai descobrir ao longo do tempo onde você deve ir. Onde você deve ir, né? Uma pós-graduação em BIM hoje, quanto tempo dura? Tem várias modalidades. Tem a que a gente chama de Master BIM. Por que Master? Porque trabalha com várias ferramentas. Entendi. Então ela tem uma duração de 18 meses. Legal. E tem a pós-graduação de processos BIM, onde não é a Master. Ou seja, você vai entender de processo, que é mais voltado para o cara que vai ser coordenador BIM. Essa Master é um MBA, né? Tá. Exato. Entendi. Aí essa de coordenação BIM, ela dura em torno de 1 ano, 12 meses. Entendi. Porque é algo mais enxuto, você não vê tantas ferramentas, vê mais processos. Legal. Eu tô vendo aqui pelo teu briefing que você é professor universitário e professor de pós-graduação nessa área de BIM, né? Isso. Vende aí o teu jabá, o teu peixe. Qual que é a instituição que você faz esses seus cursos aqui? Onde você... As instituições são várias hoje pela aí. demanda, né? Mas hoje eu canalizo meus produtos na minha plataforma mesmo, no meu Instagram, Certo, né? onde é que eu acho Divulga aí, vocês? divulga aí. Lá acho você? o pessoal consegue achar, né? Todo mundo consegue achar na @rbimeng, @rbimeng é o Instagram. Certo. E lá você já vai ter acesso a todos os conteúdos, a página de cursos também. Certo. Tem um produto que a gente vai estar lançando agora também, né, no mês de maio, né, que é um curso chamado BIM para Serviços Públicos, é um curso pioneiro no Brasil, onde a gente montou um conteúdo realmente extra, um conteúdo... Isso para a galera de gestão pública. Também privada, porque eu montei um curso com
um enfoque de resolver duas problemáticas, que é, inclusive está no slogan do próprio curso, que é como contratar e como concorrer. Ah, boa. legal, que boa, galera. Ó, que dica importante aí, hein? Então, são dois grandes gargalos que existem hoje. O cara não sabe como concorrer, não sabe como participar, como criar seu acervo, como gerar a sua empresa. Mesma coisa é o órgão público, não sabe como contratar, como pedir, se é uma ata, se é um registro de preço, se é, enfim... Então você alimenta toda a cadeia, né? Você alimenta toda a cadeia. Então vai englobar gestores, fiscais, prefeituras, arquitetos, engenheiros. Então o intuito foi realmente produzir em grande escala. Isso foi uma demanda do próprio Ministério da Economia. Isso que eu ia te perguntar agora. No gancho desse teu curso aí, com base na lei de licitações novas, que tem uma margem maior agora para dispensa, eu poderia contratar aí um serviço de BIM por uma dispensa, fazer um processo rápido? Com certeza. Especificado como serviço de engenharia, que pela nova lei se aproxima aí dos 100 mil aí de dispensa do edifício. Então, não só uma consultoria em BIM, mas outros serviços de implantação do próprio BIM. Então, isso, claro, a gente vai ensinar, mostrar no curso, mas não só no curso, a própria página, a gente sempre solta muito conteúdo aí para quem está seguindo. Entendi. Né? Então, a tua página RBBIM, eu te acho no Instagram. @RBIMEng mesmo. @RBIMEng. Galera, @RBIMEng. No LinkedIn, ele acha também? Acha também. Rodrigues Lopes lá, já pelo nome já ser bem... O Rodrigues já não tem muitos, né? O pessoal já vai... No próprio Instagram também tem o link lá do perfil do LinkedIn, então só clicar que já vai cair no LinkedIn também. Já deixei hospedado na página lá. Boa. Do Instagram. Rodrigues, cara, muito bom. O tema, eu acho que é um tema, né, cara, totalmente atual, necessário para a nossa parte aí da engenharia, da construção, que sempre foi vista como um processo que nunca evolui, né? Mas olha o que a gente tem hoje aí de ferramenta maravilhosa, né? Eu acho que foi uma coisa aqui, um bate-papo super bacana. Para a gente fechar, dica para quem quer aventurar, para quem quer se especializar, para quem quer conhecer, para quem quer ter domínio sobre o BIM. O que você sugere para quem está... acabei de ouvir o podcast, gostei do assunto, o que eu tenho que fazer a partir de agora? Perfeito, muito bom. Pessoal, a grande dica aí é se debruçar principalmente sobre essas leituras sugeridas, tá? A gente sugeriu sobre a BDI, sobre a CEBIC. Faz essas leituras com muita calma, com muita tranquilidade. São cadernos extremamente importantes. Se aproxima de profissionais que entregam um bom conteúdo também nas mídias sociais, né? Vocês, claro, após as leituras já vão conseguir identificar realmente quem faz o serviço sério em BIM ou quem só está se aproveitando ali do nome BIM, porque infelizmente tem muito hoje. Então, adianta também para terem cuidado com certas pós-graduações que estão sendo ofertadas com o nome BIM na frente, onde a gente já foi inclusive para ser convidado para ser professor e por ver a estrutura realmente totalmente desalinhada do que é uma maquiagem ali, né? E a gente fica muito triste que vê muita gente se enganando, né? Entra, se matricula, coloca às vezes valores atrativos pensando que está se beneficiando quando na verdade não está. Então a gente alerta nesse sentido também para que sempre procure fontes oficiais, cadernos oficiais de leitura, se aproxime de profissionais sérios que estejam entregando algo em BIM, que você veja o cara atuando no dia a dia e não só ali também só debruçado sobre a literatura, mas que realmente esteja fazendo no dia a dia, porque é onde você vai encontrar as dificuldades, né? Sim. E sempre aberta, a página é sempre aberta, dúvidas vocês podem deixar lá no Instagram, conseguem achar com muita facilidade lá, deixar a pergunta, dúvida, sempre a gente deixa as caixas lá de pergunta, então vai estar sempre acessível aí para responder vocês, para qualquer dúvida aí sobre BIM que tiver ao nosso alcance. Pô, muito bom, Rodrigues. Parabéns, cara. Agradecer imensamente aí. Foi um bate-papo, né, extremamente... Foi, com certeza. Produtivo. Foi. E a gente teve uma visão aqui totalmente diferente, porque na nossa graduação a gente não teve isso daí, né? De jeito nenhum, não existia isso aqui não. Cara, bate-papo muito bom, te agradecer aí. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes aí ficaram bem curiosos, no mínimo, né, em relação a isso. E amanhã, com certeza, teu telefone vai tocar, cara, com certeza. Rodolfo, alguma dica? Agora a gente pede para que vocês sigam a gente. Sigam o RBIM. RBIMEng. Qualquer dúvida, pode falar com ele. Na nossa página do Instagram, por favor. Comenta o que você pode, o que é que você quer que a gente traga na próxima conversa. Se tiver dúvidas, pode falar lá, a gente vai responder com vocês.
Siga a gente no YouTube, no Spotify. Compartilha o máximo que você puder pra gente trazer esses Boa, conteúdos boa. aqui excelentes. Boa. E é isso. Reforçando, a gente lança todas as terças-feiras, 7 horas da manhã no Spotify. E 7 da noite no 7 YouTube. da noite no YouTube, né? Isso aí. E todas as informações o pessoal consegue encontrar lá no nosso Instagram, tá? Isso que aí. é Pod Canteiro de Obras. Pessoal, mais uma vez agradecer ao nosso convidado, foi um bate-papo maravilhoso. Agradecer a toda a nossa equipe de apoio aqui, aos nossos ouvintes. E foi isso, galera. Muito obrigado aí pela atenção. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Tchau. Valeu, valeu. Valeu, pessoal. Muito bom.